Olá, professor Haroldo Queiroz, retomando aqui o nosso bloco, em que estamos estudando a reforma do Código Penal Militar em sua parte geral. Antes, porém, eu queria aproveitar a presença do desembargador Fernando Galvão e agradecer o convite feito para gravar essas aulas aqui na Escola Judicial Militar. Meu muito obrigado ao desembargador, à escola e a todo o corpo da Escola Judicial Militar e o Tribunal de Justiça Militar. Meu muito obrigado. Então vamos retomar, pessoal. Penas principais, artigo 55. As penas principais eram 7, e aqui eu já alerto numa análise comparativa, CPM e CP comum, o CP comum abandonou essa questão de penas principais e penas acessórias. O nosso Código Penal Militar, mesmo após a reforma promovida pela Lei 14.688, manteve essa divisão. Então agora nós temos 5 penas principais: morte por previsão constitucional somente em caso de guerra declarada, e a gente vai ver essas penas principais na parte especial do Código Penal Militar, no seu livro segundo, e para determinados crimes, não são todos os crimes lá previstos que vão ensejar a pena de morte, pena de reclusão e detenção, igual ao CP comum, e a nossa peculiaridade, penas de prisão e impedimento. Mas o que eu queria abordar mais profundamente nesse momento são as penas revogadas, as penas de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e a pena de reforma. Na Câmara dos Deputados, naquele trabalho legislativo, nos relatórios que tivemos acesso, foi possível verificar que o legislador entendeu que essas penas de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e reforma, elas tinham um caráter nitidamente administrativo e, portanto, resolveu retirá-las do Código. Aqueles crimes que tinham a previsão dessas penas, eles tiveram essas penas substituídas por penas de detenção. Então eu deixo no material de vocês os crimes que sofreram essas alterações, exemplificamente 170, ordem arbitrária de invasão, rigor excessivo no 174, e os demais crimes que, para enriquecer o material de estudo de vocês, eu deixei aí nos slides, tá? Agora, passando aqui para o próximo slide, eu fiz uma análise comparativa. Como é que era antes? Como é que é agora? Ordem arbitrária de invasão, por exemplo, era suspensão do exercício de posto de 1 a 3 anos. Atualmente, detenção de 1 a 2 anos. Retenção indevida, que a gente vai trabalhar na sequência, suspensão do exercício do posto de 3 meses a 6 anos. Agora é uma pena de detenção, vírgula, até 6 meses. E aqui eu já aproveito para fazer um alerta, né? Eventualmente, você que está me assistindo está iniciando no estudo do direito penal militar. Quando o código menciona detenção, vírgula, até 6 meses, ele não deixou claro ali no preceito secundário qual é a pena mínima. Eu tenho que me valer do artigo 58 e o artigo 58 sim vai me dizer, olha, essa pena mínima no caso de detenção, 30 dias. Aí se fosse de reclusão, 1 ano. Isso eu me valho do artigo 58 para fazer essa conjugação. Tá ok? Então vimos aqui no 199, no 197, perdão, que houve uma redução da pena se comparada, por exemplo, com a pena de ordem arbitrária de invasão, em que o legislador entendeu mais adequado esse lapso de 1 a 2 anos. Continuando aqui, na análise comparativa, temos os crimes de omissão de socorro, exercício ilegal de comércio, dano culposo, em que houve a repercussão também, inobservância de lei, regulamento ou instrução, artigo 324, recusa de função na justiça militar, e a gente tem um exemplo doutrinário, né? Aquele oficial sorteado para compor o Conselho Permanente de Justiça que recusa assumir essa função judicante militar, estaria ele sujeito, na redação anterior, a uma pena de suspensão do exercício do posto de 2 a 6 meses. Atualmente, a pena é de detenção de 1 a 2 anos. E a gente tem também a hipótese no favorecimento pessoal, no artigo 350, parágrafo 1º, em que não houve uma substituição, e sim uma exclusão do dispositivo dessas penas de suspensão ou reforma ali no parágrafo 1º. Tá? O que eu queria trazer aqui para reflexão, né, uma aplicação intertemporal, porque eu tenho que analisar se eu cometi o crime
antes da entrada em vigor, né, dessa legislação, qual a norma que vai ser aplicada no caso concreto? E o artigo 64, parágrafo único, é um bom exemplo. Dispõe o dispositivo, né? O 64, parágrafo único. Se o condenado, quando proferida a sentença, já estiver na reserva ou reformado ou aposentado, a pena prevista neste artigo será convertida em pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Dispositivo revogado. Tá ok. Eu, oficial da ativa, exerci o comércio antes da entrada em vigor da 14.688. Só que eu fui para a reserva, fui reformado. E agora a nova legislação trouxe a pena detenção de 1 a 2 anos. O que é mais benéfico a esse condenado? A pena que foi revogada, que tem uma previsão de detenção de 3 meses a 1 ano, ou a atual, detenção de 1 a 2 anos? Numa análise comparativa inicial, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano é mais favorável. Então, essa norma, embora revogada, ela vai ultraagir, ela vai ser aplicada lá na frente. Tá? Dentro daquilo que a gente fala de extratividade da lei penal militar, a possibilidade de uma lei, mesmo não revogada, ter os seus efeitos produzidos, porque eu não posso, né, ter essa aplicação retroativa em prejuízo a esse condenado. Por sua vez, o artigo 197, deixar o oficial de restituir por ocasião de passagem de função ou quando lhe é exigido objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado, atualmente possui uma pena de detenção, vírgula, até 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Essa parte final, né, denota que é um crime de subsidiariedade expressa. Se houver outro mais grave, ele vai ser aplicado em detrimento do 197. Mas o que eu quero tratar especificamente aqui é o seguinte: olha, imaginemos que o oficial tenha sido condenado antes da 14.688 entrar em vigor por esse crime, 197. Ele foi condenado, na verdade, ele praticou o fato, perdão, foi transferido para reserva ou reformado. Pelo 64, parágrafo único, a pena seria de detenção de 3 meses a 1 ano. Na atual redação, a pena é de detenção, vírgula, até 6 meses. Então vejam, o preceito secundário é melhor com a redação atual do que com a redação anterior. E a gente tem que ter essa preocupação em fazer essa análise da norma, momento da prática delitiva, porque alguns dispositivos que foram alterados, eles trazem dispositivos que são melhores para aquele agente e outros que trazem dispositivos prejudiciais. Então isso é muito importante de ser analisado. Passando aqui para a questão da prescrição, eu tinha um prazo fixo da contagem prescricional quando tratava de suspensão do exercício e da reforma, prazo fixo, 4 anos. Agora não. Como eu não tenho mais essas penas, eu tenho que analisar qual foi a pena aplicada, qual é a pena prevista, eventualmente até em abstrato. Eu tenho que analisar os incisos do artigo 125, mais precisamente ali os incisos 6º e 7º. Imaginemos, eu cometi um crime que atualmente ele é punido, como a gente viu, detenção, vírgula, até 6 meses. Olha, essa pena, se ela for inferior a 1 ano, ela tem uma prescrição de 3 anos. Mas no regramento anterior, aquele crime tinha uma contagem prescricional fixa de 4 anos. Então, o operador ele vai ter que fazer essa análise, o momento, prescrição, pena aplicada e verificar se a norma a ser aplicada é a que está em vigor ou é a que estava em vigor no momento da prática delitiva. Passando aqui para o próximo slide, eu deixei isso de forma mais organizada, né, para os senhores e senhoras verificarem como era antes, como é agora. Tá ok? O que eu queria tratar também de forma bem breve é a questão da pena de multa. O CPM, eu falei para vocês no primeiro bloco, ele tentou compatibilizar o CPM com o CP comum, mas ele não trouxe todos os dispositivos. A gente consegue ver no slide que eu tenho uma pena de multa prevista expressamente no CP comum e eu não tenho essa pena replicada no CPM. E surge toda uma discussão: eu posso aplicar a pena de multa nos crimes militares, naqueles crimes que no preceito secundário, seja porque ele veio do Código Penal comum, seja porque ele esteja previsto na legislação penal extravagante, está lá no preceito secundário.
Imaginemos um crime licitatório que agora está previsto expressamente no CP comum. Tem lá pena de multa. Eu aplico a pena de multa, não aplico, e a gente tem uma divergência na doutrina, na própria jurisprudência, se aplica ou não se aplica. O legislador poderia ter previsto expressamente aqui a pena de multa, mas assim não o fez. Tá bom? Vamos avançar mais um pouco. No que se refere à fixação da pena privativa de liberdade, o artigo 69 vai trazer ali as circunstâncias legais em que o magistrado tem que se debruçar. Mas eu queria trazer aqui o parágrafo primeiro, eu queria jogar a luz sobre esse parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro dispõe da seguinte forma: se são combinadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável. Um exemplo clássico da doutrina, olha, pena alternativa é aquela, por exemplo, que existia, né, no 204, ou é a suspensão do exercício do posto ou é a reforma. Uma ou outra, isso é uma pena alternativa, mas eu não tenho mais essas penas. O parágrafo primeiro deveria ter sido revogado ou é possível ainda entender possível a sobrevivência desse parágrafo primeiro? Me parece que na hipótese dos crimes chamados crimes militares extravagantes ou por extensão, onde eu tenho, por exemplo, né, do crime licitatório que eu tenho pena ali privativa de liberdade e multa, são penas, ou multa, perdão, é uma hipótese de aplicação ainda do parágrafo primeiro, não para aqueles crimes previstos na parte especial do CPM, mas para os crimes previstos na parte especial do CP comum, por exemplo. Uma outra hipótese que a gente pode trabalhar, isso em tempo de guerra, os dispositivos que lá no seu preceito secundário, eles têm a pena de morte, assim, morte no grau máximo, mas o magistrado pode fixar também uma pena de reclusão. Ele vai dizer, reclusão, 20 anos. Então, me parece que ali também eu posso entender que há uma alternatividade. O magistrado poderia fixar a pena de morte, né, que é uma pena capital, ou, caso ele prefira não aplicar a pena de morte, ele aplicaria uma pena de reclusão, e aí o preceito secundário vai dizer de quanto a quanto. Isso seria um exemplo de alternatividade? Olha, ambas são penas principais. Pena de morte é uma pena principal, a pena de reclusão é uma pena principal. Então, me parece ser possível entender que o parágrafo primeiro ainda sobrevive à reforma, tá? O parágrafo segundo eu vou trabalhar melhor na frente, ele diz o seguinte, dispõe o seguinte: salvo o disposto no artigo 76, a pena é fixada dentro dos limites legais, a quantidade da pena aplicável. A gente teve uma discussão recente no âmbito do STJ, súmula 231, a pena no o que se tem na doutrina penal comum, né? Olha, na terceira fase da dosimetria penal da pena, eu posso vir abaixo ou ir acima do mínimo, do máximo legal. Mas nas duas primeiras fases, primeira e segunda fase, eu deveria ficar ali no mínimo e máximo previstos abstratamente. E essa construção é uma construção jurisprudencial, doutrinária. No Código Penal Militar tem uma previsão expressa, salvo o disposto no artigo 76, que vai tratar causas de aumento e diminuição, a pena deve ser fixada dentro dos limites legais. Mas o que eu queria destacar, já no próximo slide, né, é o seguinte: veja, e coloco lado a lado, antes de fazer essa comparação, redação antiga, redação atual, o que acontece? Se eu tenho um regramento do 77, parágrafo único, dizendo, salvo na aplicação das causas de diminuição e de aumento, a pena não poderá ser fixada aquém, abaixo do mínimo, nem acima do máximo previsto em abstrato para o crime, o legislador, no artigo 76, ele manteve a seguinte redação, que é importante, eu vou fazer a leitura para os senhores e para as senhoras nesse momento. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena combinada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável ao artigo 58. E aí eu tomei o cuidado de reproduzir o 58. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 30 anos. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. Vou deixar mais claro o que eu estou querendo trabalhar aqui por meio de tabelas. Vamos passar o slide? Imaginemos um crime de furto. E furto atenuado, 240, parágrafo 1º. Preceito secundário, artigo 240, reclusão de 1 a 6 anos. E eu vou trabalhar aqui, para fins de exemplo, com a pena mínima, 1 ano, uma reclusão de 1 ano. Mas o furto foi atenuado, então a pena
do crime de furto, ela vai ser reduzida de 1/3 a 2/3. Vou trabalhar com a maior redução, com o maior fator de redução, 2/3. Pela regra do artigo 77, eu aplicando o maior fator de redução, 2/3, se eu retirar da pena de reclusão de 1 ano 2/3, eu vou ter uma pena de reclusão final de 4 meses. Se eu aplicar a regra do artigo 76, eu não vou poder ir abaixo do mínimo legal, porque o mínimo legal, se valendo 58 para fins de reclusão, seria 1 ano. Então, eu estaria impedido de aplicar o fator de redução. Ou então, o operador, o magistrado, pode entender o seguinte: olha, se eu não posso reduzir no mínimo ali, porque ela já está no mínimo dos 58, eu vou entender que eu vou aplicar essa redução e vou trazer para uma pena de detenção. Eu já vi isso no caso concreto, o magistrado entender que aquilo seria possível de ser enquadrado, já que o 58 limita o mínimo da reclusão em 1 ano, entender, em transformar ali uma reclusão em detenção, embora o preceito secundário, né, o legislador entendeu que aquele crime seria punido de forma adequada numa pena de reclusão e não numa pena de detenção. Fechando aqui esse bloco, a gente tem as circunstâncias agravantes, e aí, especificamente na linha H do inciso 2º, o legislador fez uma alteração de nomenclatura, o legislador chamava de velho a pessoa maior de 60 anos, idoso, é uma nomenclatura ultrapassada, chamava de enfermo, o legislador substituiu por pessoa enferma, e trouxe também mulher grávida, que foi um avanço significativo, e trouxe pessoa com deficiência. No direito penal comum, o enfermo e o deficiente eles são abordados ali, a doutrina, parte da doutrina entende que eles estão abordados ali, né, o deficiente, o enfermo. O legislador processual, o legislador penal castrense fez essa divisão, tá? No próximo bloco, já fechando aqui esse bloco, adiantando, a gente vai tratar do concurso de crimes, concurso material, concurso formal, crime continuado, mas isso é tema para o próximo bloco. Até lá, um forte abraço.